já ouviu falar sobre a semaglutida? Ou talvez já ouviu falar em Ozempic ou Wegovy, que são os nomes comerciais da semaglutida? Esse medicamento ele tem ganhado destaque mundial por sua eficácia na perda de peso, no tratamento da obesidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona a semaglutida e por que ela tem sido tão promissora no tratamento da obesidade. A semaglutida é um peptídeo análogo do GLP-1, um hormônio que o nosso corpo produz naturalmente que está relacionado com o apetite. Ela age no cérebro, ajudando especificamente a regular o apetite e a saciedade. Basicamente, a semaglutida ela aumenta a sensação de saciedade e reduz a fome, facilitando o processo da perda de peso. Estudos em modelos animais mostraram que os agonistas, os receptores agonistas do GLP-1, eles atuam tanto no hipotálamo quanto no sistema mesolímbico, estimulando uma falta de apetite e o sistema de recompensa. Então, esse medicamento, a semaglutida, ele acaba sim reduzindo a fome. Mas quanto? Em um estudo avaliando 72 adultos com sobrepeso e comorbidades ou só obesidade, compararam uma dosagem de semaglutida de 2,4 mg com o placebo. E essa ingestão de energia foi 35% menor quando tratado com semaglutida em relação ao placebo. Realmente existe sim uma redução significativa nesses resultados. A indicação de uso desse medicamento, da semaglutida, ela é de uma vez por semana através de uma injeção subcutânea. E a perda de peso com a semaglutida, ela é dose dependente, ou seja, quanto maior a dosagem, maior a perda de peso. A dosagem inicial, no início do tratamento com a semaglutida, ela é baixa, ela é de 0,25 mg por semana. E ela vai aumentando gradualmente, em torno de 3 a 4 semanas, conforme os estudos demonstram, justamente para minimizar os efeitos colaterais e permitir que o corpo se adapte. A dose máxima efetiva para a perda de peso indicada para os pacientes com obesidade é de 2,4 mg. E esse escalonamento, esse aumento das dosagens é realizado conforme a tolerância do paciente. Mas e quais são os efeitos desse medicamento? Por que esse medicamento está tão em alta no Brasil e no mundo? Bom, de fato, os estudos clínicos eles demonstram resultados impressionantes em relação à perda de peso. Existe uma série de ensaios clínicos e esse programa eles denominam como programa STEP, que é o estudo especificamente da semaglutida nos pacientes com obesidade. Eles compararam o uso desse medicamento com o placebo em diferentes estudos clínicos. Na maioria desses ensaios clínicos realizados com o tratamento a partir da semaglutida, os pacientes eles também receberam aconselhamento dietético, ou seja, associado à mudança de estilo de vida, com uma dieta hipocalórica, com um déficit de pelo menos 500 calorias, além de orientações para praticarem exercícios físicos semanalmente. Sendo assim, todos os estudos que avaliaram a semaglutida, no geral, eles utilizaram em associação o tratamento farmacológico com a mudança de estilo de vida associado a uma mudança da dieta, do consumo alimentar e da prática de exercícios físicos. É importante mencionar que esses estudos eles não são feitos de forma isolada, ou seja, só utilizando o medicamento. Então, o indivíduo que ele está no grupo placebo, ele acaba sim recebendo uma mudança de estilo de vida com o tratamento farmacológico, que no caso é o placebo. Já o outro grupo, que é o tratamento de fato com a semaglutida, tem a semaglutida associada com mudança da dieta e do exercício físico. No estudo denominado STEP 1, com mais de 1.900 participantes, aqueles indivíduos que usaram a semaglutida, eles perderam em média 17% do seu peso corporal em 68 semanas de tratamento. E ainda, olha que interessante, 34,8% desses participantes, eles tiveram uma perda de peso maior do que 20% do seu peso inicial. Isso é um grande resultado. Mas e se o tratamento for interrompido? Se simplesmente a pessoa parar de tomar a semaglutida? É importante lembrar, antes de tudo, que a obesidade é uma doença crônica, ou seja, doença crônica não recebe um tratamento agudo, ou seja, uma doença crônica, a gente muitas vezes vai ter um tratamento a longo prazo, muitas vezes até a vida inteira. Teve um estudo que ele avaliou especificamente
o que aconteceria se caso esse tratamento com a semaglutida fosse interrompido? Será que essa perda de peso se mantém? Isso foi analisado no estudo denominado STEP 4. Nesse estudo, um total de 902 pacientes receberam a semaglutida e tiveram uma perda de peso média de 10% após 20 semanas de tratamento. Na 20ª semana, metade desse grupo então foi randomizada para manter o tratamento com a semaglutida e a outra metade passou a utilizar placebo. Ao final do estudo, na semana 68, o grupo semaglutida ele continuou perdendo peso e chegou a uma perda de 17,4%, enquanto o grupo que interrompeu, ou seja, esses pacientes com obesidade que interromperam o tratamento, eles tiveram um reganho médio de quase 7% do seu peso corporal, mas ainda com perda de peso média de 5%. Ou seja, os resultados desse estudo, eles acabam ressaltando a importância da manutenção do tratamento farmacológico nos pacientes com obesidade. Eu vejo muitas pessoas falando, quando para de tomar, o Ozempic ou o Wegovy, existe um efeito rebote. O nome não é efeito rebote, o nome é simplesmente parar de tratar essa doença crônica. Quando a gente, por exemplo, para de tratar o diabetes, o que acontece? Quando a gente para de tratar a hipertensão, o que acontece? O mesmo comportamento, a mesma lógica, a gente precisa também levar para a obesidade. Quando a gente para de tratar a obesidade, o que vai acontecer? É óbvio que vai ter reganho de peso. Então é algo que a gente precisa ter realmente um entendimento sobre a cronicidade da obesidade. Mas quando a gente pensa, claro, na perda de peso proporcionada pela semaglutida, será que a gente está perdendo massa magra? Então a gente sabe que a modificação da composição corporal é sim um parâmetro cada vez mais valorizado nos estudos quando a gente utiliza essas drogas, esses medicamentos para o tratamento da obesidade. A perda de peso com qualidade, ou seja, a perda de peso buscando diminuir a massa gorda ao invés da massa magra, preservando justamente essa massa magra, é o alvo terapêutico que a gente busca. Nesse estudo STEP 1 que eu falei antes, um subgrupo de 140 participantes foi submetido a uma análise de composição corporal por DEXA, que é um padrão ouro para a gente avaliar a composição corporal. Embora tenha sido observada sim uma diminuição da massa magra em termos absolutos, o que acontece em todo o processo de perda de peso, houve uma redução predominante de massa gorda, indo de encontro com esse objetivo que a gente tem de diminuir a massa gordurosa e manter a massa magra dos pacientes. Mas, para além da perda de peso, a semaglutida também mostrou outros benefícios significativos em comorbidades associadas à obesidade, por exemplo, diabetes, hipertensão e dislipidemia. Além disso, um grande estudo demonstrou a redução no risco cardiovascular. Em 2023 foram publicados os dados do SELECT, que foi o primeiro estudo que demonstrou de fato um benefício cardiovascular dessa medicação para as pessoas com obesidade. Em um ensaio clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico, um estudo com mais de 17 mil participantes com IMC acima de 27, observou-se que as pessoas que foram tratadas com semaglutida ao invés de placebo, elas tiveram uma redução de 20% na incidência de eventos cardiovasculares. Então, a semaglutida ela não está somente associada com a perda de peso, ao tratamento da obesidade relacionado à perda de peso, mas também é uma proteção cardiovascular. Mas, como qualquer outro medicamento, a semaglutida também pode ter efeitos colaterais. Os mais comuns são relacionados a efeitos gastrointestinais, como náuseas, vômito, diarreia, constipação, e geralmente eles acabam reduzindo com o tempo. Especialmente é essencial que essa fase de aumento das dosagens ela seja feita de forma lenta. Por isso, os estudos mostram que de 3 a 4 semanas é que é feito esse escalonamento da dosagem da semaglutida, justamente para minimizar os efeitos colaterais. No geral, esses efeitos adversos eles têm uma gravidade de leve a moderada. Então é importante, é essencial que o uso da semaglutida ele seja supervisionado sim por um profissional de saúde, justamente para garantir a sua segurança e eficácia. Além disso, a prescrição da semaglutida ela também deve ser feita por um médico e não simplesmente comprar na farmácia independente de receita médica. A semaglutida, o Ozempic, o Wegovy, eles representam sim uma nova era no tratamento da obesidade, na busca de tratamento farmacológico para a obesidade, oferecendo uma ferramenta eficaz
para ajudar muitas pessoas a alcançarem e manter essa perda de peso de forma significativa. No entanto, é fundamental que esse tratamento farmacológico com a semaglutida seja parte de um plano de cuidado da saúde mais abrangente, que inclua também os aspectos relacionados à alimentação mais equilibrada e a prática regular de exercícios físicos, justamente para contribuir também com essa manutenção de massa muscular, especialmente nas pessoas que continuam praticando o exercício físico. Ou seja, como eu falei antes, não existe tratamento farmacológico sem a associação também da dieta, da alimentação adequada e da prática de exercícios físicos. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais aprofundadamente sobre o uso da semaglutida na perda de peso. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Independente da gente, nós nutricionistas, não sermos prescritoras de semaglutida, a gente precisa sim entender todos os mecanismos, todos os estudos, os achados e especialmente entender o nosso papel em relação a melhorar essa condição de vida do nosso paciente com obesidade.